Bem-vindos a mais um capítulo da série Divindades Taoístas. Hoje a gente vai falar sobre uma força espiritual que existe em você, que existe no ambiente, que existe além da Terra, além do mundo. E essa força é a força que trabalha a sua retidão. Para isso, a gente precisa entender um processo de como as coisas acontecem. O primeiro passo, quando você está dentro da vida, dentro do mundo, quando você entra em contato com alguma coisa, que pode ser um local, que pode ser uma pessoa, que pode ser um livro novo, ou até mesmo um sorvete, quando você experimenta alguma coisa nova, o primeiro passo, e eu vou chegar um pouquinho para cá para explicar, o primeiro passo é você ter a percepção. Isso vem através dos seus sentidos. Os sentidos, todos os 5 sentidos, no qual você percebe aquilo vindo para você, a forma de contato, a conexão que você tem. Então, o primeiro passo é a sua percepção. Depois que você se conectou àquilo, você vai ter uma sensação. E essa sensação ela pode ser agradável ou desagradável, não importa. Uma sensação desagradável, por exemplo, pode gerar em você uma sensação de injustiça, de insatisfação, de frustração, diferente da agradável. Então você teve uma percepção, em seguida você teve uma sensação, agradável e desagradável. Essa sensação vai gerar em você um sentimento. E dependendo da sensação que você teve, pode ser um sentimento positivo ou negativo. Pode ser luminoso ou obscuro. Essa sensação, esse sentimento vai gerar em você um pensamento. E esse pensamento ele vai ser forjado, ele vai ser construído por tudo que você se conectou, tudo aquilo que você sentiu, as emoções que foram acionadas, que vão gerar para você uma frase na sua cabeça. Uma frase que é uma expressão da sua alma, e isso representa os seus pensamentos. Depois do seu pensamento, naturalmente, você vai ter uma decisão, uma ação. E essa ação pode ser, dependendo do seu pensamento, pode ser favorável ou desfavorável. É a resposta de tudo aquilo que você adquiriu. É a resposta da sua consciência aplicada numa ação. Depois que você agiu, você vai ter um resultado. E esse resultado, ele pode ser bom ou ruim. Ele pode ser de boa fortuna, ele pode ser de infortúnio. A boa fortuna e o infortúnio depende muito de tudo aquilo que você sentiu, sendo que esse resultado vai gerar em você uma experiência. E essa experiência vai despertar em você um comportamento que vai dar origem a um novo início, a uma nova percepção, uma nova conexão. Então, esse comportamento que você adquiriu, ele pode ser luminoso ou obscuro. Sendo que, dentro dessa caminhada, onde você teve a percepção, a sensação, o sentimento, o pensamento, a ação, o resultado e depois, então, o seu comportamento, isso vai gerar para você um caminho de, muitas vezes, superação. É justamente a superação que é o tema principal dessa força espiritual, dessa divindade que nós encontramos em qualquer tradição. Mas hoje a gente vai falar sobre a força dessa energia dentro do taoísmo. Essa energia nós chamamos de a força que supera a necessidade de uma transformação. Essa divindade ela foi conhecida por 2 nomes. O primeiro é o Senhor das Transformações, que é a força da transformação, onde você puxa essa energia para transformar alguma coisa. Mas ela depois adquiriu um outro nome, que eu particularmente sou muito devoto dessa divindade. O nome dela é Senhor do Trovão. E para você entender um pouco mais o Senhor do Trovão, o Senhor da Transformação, é necessário você entender sobre as 4 superações, que é justamente a força trabalhada por essa divindade. Das 4 superações, a primeira são os desafios que você tem dentro da vida. E muitas vezes a pessoa sente que a vida desafia ela, ou que ela precisa suprir uma necessidade e muitas vezes encontra um obstáculo que pode ser visto pela forma luminosa. Qualquer obstáculo, ele passa a ser obscuro, mas o lado luminoso de qualquer obstáculo a gente entende como um desafio. Então, o obstáculo é aquele que te impede. O desafio é aquilo que aumenta, que engrandece, que faz você se transformar em algo superior.
a situação é a mesma. Você pode ver como um obstáculo ou como um desafio. Então, o primeiro é o desafio da vida. O segundo são os obstáculos que aparecem na sua vida. Aí você fala, poxa, mas não era diferente dos desafios? Sim, um pouco diferente. Na forma luminosa, você tem os desafios. Na forma obscura, você tem os obstáculos. Como é que você encontra isso? Qual é a diferença disso? É que você sente o seu potencial para você se superar. E no outro, você sente que o seu potencial fica limitado. E assim entende que um é um obstáculo e que o outro é um desafio. Você começa a tomar consciência de até onde você pode ir ou quando você já não pode mais. Essa é a diferença de um desafio e de um obstáculo. O terceiro é o despertar do seu potencial. A forma como você vai despertar aquilo dentro de você. E por último, o quarto desafio representa você resistir aos erros. Aos erros que acontecem ao seu redor, aos erros que existem dentro da nossa vida e que muitas vezes levam a gente, como uma tentação, levam a gente a um processo de desvio do nosso Tao, desvio do nosso caminho. Tao é uma palavra que em chinês é caminho. Então, quando você tem o seu Tao, você tem o seu caminho. E muitas vezes, quando você segue um erro, quando segue um hábito, quando segue um vício, às vezes isso pode gerar para você o desvio de um caminho. Então, a quarta superação é você resistir a esses caminhos errados, mas que são fantásticos. Assim como uma pessoa que adora, por exemplo, chocolate, entende que aquilo é errado, comer muito chocolate, mas mesmo assim não resiste. É como uma tentação. Então, você resistir aos erros. Lógico que depois do plantio vem a colheita. Excesso de chocolate vai aumentar a sua glicose, como todo mundo já sabe. Mas na hora de que vê o chocolate, na hora em que a língua clama por aquele chocolate, todo discernimento acaba. Se fosse assim, se fosse só o lado racional, então seria fantástico, todo mundo iria meditar, iria comer bem, porque sabe se alimentar corretamente, sabe quais são os nutrientes favoráveis, desfavoráveis, ninguém teria nenhuma doença. Mas por que isso acontece? Porque o caminho do erro, isso é, o caminho em que às vezes você perde o discernimento, às vezes é muito agradável. Sendo assim, essa força é a força de você resistir. Resistir às tentações, numa outra versão. Quando isso acontece, nós temos todo um trabalho, e são essas quatro superações que a gente vai falar agora. Essas quatro superações ou quatro desafios, você vai ter o primeiro, que é o desafio na vida. O que ele representa? Como é que você trabalha o desafio na vida? É você ir além da dualidade, além do yin e do yang. O que é o maior desafio? É você pendular o yin e o yang. Você deseja estar na sua casa, com a sua família, e ao mesmo tempo você estar na rua, produzindo, trabalhando. Você deseja estar viajando, conhecendo lugares, e ao mesmo tempo você deseja estar dentro da sua história, cumprindo como que fosse uma missão, o que nasceu para ser. Então, existem momentos de yin-yang, de dualidade. Existe um momento em que você precisa trabalhar essa força. Então, o desafio dentro da vida é você sair da dualidade. Como é que você faz isso? É quando você entende o seu talento, a sua natureza, o seu dom, como eu sempre falo, que faz com que você execute o você. Execute, ou seja, você mesmo, onde você é a pessoa com o talento certo no lugar certo. Sendo assim, você tendo um talento, vamos supor que você seja um médico, que você trabalhe com cura, então no momento em que você estiver atuando como médico, aquele momento importante, você está sendo pleno dentro de si. Então você está acima do yin e do yang. Quando é que você sai do yin e do yang? Quando é que você sai da dualidade? Quando você fica integral. Como é que você fica integral? Quando alguém pergunta o seu nome, você responde sem sombra de dúvidas. Se alguém pergunta o meu nome, qual o seu nome? Eu falo, Hamilton. Eu não fico em dúvida se eu sou João, se eu sou Pedro, se eu sou Manuel. Eu sou Hamilton. Então, nesse momento, a minha mente, ele fica além do yin e do yang, além da dualidade. Quando alguém pergunta,
o que você faz? Eu falo, eu sou um sacerdote taoísta. Não, eu não pendulo no yin e no yang. Será que eu sou um sacerdote taoísta ou será que eu sou budista? Será que eu sou do candomblé? Não, não, eu sou taoísta. Então, esse caminho é um caminho único. Todas as respostas que não têm dúvidas, todo o caminho certo da sua vida, você está além da dualidade. Porém, às vezes, dentro da história, quando você tem mais de uma opção, ali você tem a dualidade. Então, você pode seguir um caminho ou seguir o outro. E assim você fica vulnerável às transformações, às mutações. E esse processo natural é o que você tem que escolher. Vai por aqui ou vai por ali? Esse é o primeiro desafio, o desafio da vida. Enquanto que o segundo são os obstáculos. O que você considera como obstáculos? A gente pode considerar obstáculos, por exemplo, as fatalidades que acontecem ao nosso redor, que pode ser um acidente, que pode ser a quebra de alguma coisa, a ruptura de um relacionamento, a maneira como você lida com as coisas e aquilo desaparece. Então, é uma fatalidade. O segundo tipo de obstáculo pode ser aquilo que engana, a energia da mentira, a energia da ilusão que engana. Engana você ou você engana o outro. Por isso, o conselho que eu sempre dou é que na hora em que você se expressar, se expresse com a verdade. Então, que a verdade seja a sua energia, onde quando você disser alguma coisa, primeiro, vai trazer credibilidade. Segundo, você não vai estar na dualidade, você sabe que aquele é o caminho certo. Terceiro, o seu sopro, a sua energia, quando sai pela sua boca ao falar a verdade, você tem uma energia autêntica. Naturalmente, você não transmite para o outro a energia do engano. Assim, da mesma maneira, você gostaria que a energia do engano não encontrasse você no seu caminho. Então, isso pode ser visto como um obstáculo. A energia do engano, a energia de ser enganado. Isso é uma fatalidade externa. Então, você tem as fatalidades do mundo, a energia do engano e, terceiro, quando você produz, que é o terceiro obstáculo, esse é um obstáculo interno, é quando você se sente, dentro da sua própria história, vítima da sua própria história. E quando você fala sobre a sua vida, quando você conta a sua própria história, você, como personagem dentro da sua história, acaba sendo a vítima. Não, eu fui vítima de um roubo, eu fui vítima da vida, eu fui vítima de um acidente, eu fui vítima de uma doença, eu fui vítima dos meus familiares. Enfim, quando a pessoa, ao contar a história da vida dela, ela conta a história no qual ela, inserida na própria história, o personagem que ela conta dela mesma, é uma vítima. Então, essa energia está gerando para ela um obstáculo, onde, sem ela perceber, a culpa não está fora. Porque ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de parente, ela pode mudar tudo na vida. Se ela ainda tiver a energia da vítima, ela vai continuar sendo vítima no novo chefe, no novo trabalho, na nova casa, na nova família que construiu. Enfim, ela sempre vai estar com a energia da vítima. Isso é o segundo, que são os seus obstáculos. O terceiro representa o seu despertar, o despertar de um potencial, que representa a sua necessidade de realização. O momento em que você deseja crescer, o momento em que você deseja se transformar. Todos nós, eu, você, todos nós, temos a necessidade de uma realização. É muito bom ter uma realização na vida, de você falar, eu fiz tal coisa, eu realizei tal coisa. E para isso você precisa ter a necessidade da realização, você precisa da segunda coisa, que representa a sua coragem. A coragem é a sua mente, anote isso, a visão taoísta do que é a coragem é quando você pega a sua mente consciente, você está consciente do seu caminho, você está certo do seu caminho, você une essa certeza mental com a sua energia. A energia é a sua potência, é a sua força de querer se movimentar. A sua capacidade de ação e de movimento é a sua energia. Então, você está com uma direção na sua mente e está direcionando toda a sua energia, seu movimento, sua ação naquela mesma direção. Nesse momento, certo daquele caminho, você tem
a coragem. Então, você tem a necessidade da realização e você tem a coragem. A coragem passa a ser o despertar do seu potencial. Então, você tem 4 desafios. O primeiro é o desafio da vida. O segundo são os obstáculos da vida. O terceiro representa o despertar do seu potencial, a forma como você vai ativar isso. O primeiro é a sua realização, o segundo é a sua coragem e o terceiro é a sua autonomia. De que maneira você consegue seguir adiante? Depois que a coragem acionou e você começou a caminhar o seu próprio caminho, como é que você vai manter a constância? Que tem algumas pessoas que ficam corajosas, empoderadas, começam a caminhar e para. Começa a caminhar, para. Volta, agora vai, e daqui a pouco para de novo. Então, o segredo não está no iniciar. Tanto é que a pessoa já começou 4 vezes. O segredo está na constância, e manter a constância naquela caminhada, manter um ritmo, manter a marcha firme como num exército. Isso representa a sua autonomia, onde você se torna autônomo dentro do seu caminho. Autonomia de força, autonomia de discernimento, autonomia na sua direção. Essa autonomia é o seu despertar, o despertar do seu potencial. Em seguida, você vai, que é o seu a sua quarta necessidade, o quarto desafio, é você resistir aos erros. Resistir aos erros representa você resistir aos seus vícios, aos seus hábitos, o que às vezes a pessoa é justamente o que desvia a caminhada, é o que impede a realização, é o que faz com que a autonomia diminua. Muitas vezes são seus hábitos obscuros, negativos, representa também os seus vícios. Isso é a primeira coisa. O segundo, que é a resistir aos erros, é a sua tirania. Quando tudo está dando certo, você se torna um tirano de si, onde não posso mudar. Então, se torna uma pessoa austera, porque sabe que ali está dando certo. Então, não mexe, não deixa ninguém mexer. Não recicla a própria mente, não recicla os seus valores, não recicla o comportamento, mas o tempo vai passando, tudo ao redor muda e a pessoa continua a mesma. Daqui a pouco, sem perceber, ela está obsoleta. E aquilo que ela estava fazendo já não tem o mesmo resultado. Então, ela se torna tirana ou severa com ela mesma. Até que você chega na última força, que é resistir aos erros. Qual é o último erro? É a sua fraude. É quando você sente que aquela força que veio até você fraudou, rompeu a sua caminhada. Então, quando isso acontece, ela se sente injustiçada. Nasce no coração da pessoa a frustração, a insatisfação e a injustiça. Insatisfação é quando a pessoa está insatisfeita com o ambiente, insatisfeita com as pessoas ao redor. Frustração é quando parece que ela fez a parte dela e o mundo não fez a dela, não fez a parte do mundo, não aconteceu. Injustiça é quando ela sente que fez a parte dela, mas que o mundo, a vida, atropelou tudo aquilo que ela fez. Não é nem que o mundo não tenha feito a parte dele, ele fez algo completamente diferente, que destruiu toda a obra dela. Insatisfação, frustração e injustiça. Com isso, a necessidade de transformação é necessária. Por isso, a força que nós falamos é a força do Senhor da transformação, do Senhor que nós chamamos Senhor do trovão. Por que trovão? Porque o trovão é forte. Cada vez que tem um estrondo do trovão, um estampido do trovão, tudo é magnetizado. Gera, às vezes, paralisia na pessoa que estava no caminho do erro, sente um despertar da energia, o trovão consegue magnetizar todo o ambiente, toda essa força vai sendo acionada. Por isso, muitas vezes, o Senhor da transformação é chamado de Senhor do trovão, que é justamente essa divindade que você vai ver agora. E eu começo falando uma frase do Senhor do trovão. Para obter algo na vida, você deve se harmonizar ao que está além dos homens, ao que está além do lado humano. Então, esse é o Senhor do trovão, também chamado Senhor da transformação. O Senhor do trovão, ele tem as 3 qualidades, a qualidade da realização, da coragem e da autonomia.
E muitas vezes, quando você sente alguma dificuldade, é justamente ele que a gente clama, que a gente chama. É uma divindade de grande força, e é uma força imparcial, porque ela representa uma força do mundo. Não é um Deus que escolhe você e afasta o outro, que escolhe um povo e afasta outro. A força do trovão, ela consegue magnetizar tudo que está ao seu redor. Então, assim como qualquer pessoa empoderada, o Senhor do Trovão é uma divindade forte e, ao mesmo tempo, imparcial, uma expressão de Deus que traz de volta a justiça. Por isso, ela é justa com as pessoas que têm o coração no seu próprio caminho. Quando você deposita o seu coração, o seu espírito, sua alma, sua energia dentro do seu próprio caminho, dentro do seu próprio tal, a força do trovão se manifesta. Então você fica motivado, você fica empoderado, você sabe como caminhar, você tem certeza sobre o seu caminho, você se percebe, você se descobre dentro daquele caminho, dentro daquela caminhada. Essa força, ela é justa com as pessoas que têm o coração no caminho. Assim como proporciona o respeito, corrigindo as distorções. Imagine um chefe que chega dentro de uma repartição e as pessoas o respeitam pelo seu poder e também pela sua capacidade de liderança. Essa força é a força do Senhor do Trovão. A gente diz que aquele chefe que tem a força da liderança tem o trovão. Aliás, liderança é trovão. Então, a partir de agora, entenda que qualquer líder tem, por natureza, a força do trovão. E algumas pessoas tentam liderar, mas não têm a força do trovão. Às vezes, o trovão, por ser forte, por magnetizar, transforma. Aqueles que apenas lideram, mas não transformam, não têm o trovão que imaginava ter. Além disso, você tem a qualidade dele ser um protetor de todas as pessoas ligadas ao caminho da justiça, ao caminho da retidão. E a retidão é você estar sério e sincero no caminho que você escolheu. Se você tiver seriedade, se você tiver sinceridade juntas, você tem a retidão, o senso da justiça. Então, ele é protetor de todas as pessoas que são ligadas à justiça. Então, observe que toda pessoa que deprecia as coisas materiais, ela, por consequência, o senso de justiça muda e a força que ela tem, o poder que ela tem de liderança também diminui. Então, quando você observar alguém depreciando um carro, depreciando uma casa, depreciando uma família, essa força de depreciação gera para a pessoa um lado contrário do trovão. Não que o trovão vá punir e retirar, mas por não valorizar, por depreciar, é que essa força diminui. Geralmente, a capacidade de liderança dessa pessoa também enfraquece. Ele proporciona o equilíbrio. O Senhor do Trovão, ou transformação, ele tem a capacidade de equilibrar o ambiente, equilibrar as pessoas. E usando uma parte mística, ele dissolve os laços com demônios. Então, qualquer força mística, qualquer coisa obscura, se uma pessoa, por exemplo, fez um pacto, fez um trabalho, se buscou refúgio a algo que hoje considera obscuro, ao se conectar com o seu trovão, ao se conectar com a força do trovão, ou com o Senhor do Trovão, ele tem a capacidade de dissolver esses laços com essa obscuridade que hoje ele considera demoníaco. A palavra demônio representa tudo aquilo que traz a obscuridade junto do vício, que desvia você do caminho. Então, essa força que desvia você do caminho, ao ter o trovão, ela é dissolvida. E, além disso, ele é uma divindade invocada no desacordo e na guerra. Então, onde houver uma disputa, onde houver um desacordo, é natural que você busque o Senhor do Trovão para equilibrar, para trazer de volta a paz, a retidão e a estabilidade. E dentro dos textos que falam sobre o Senhor do Trovão, tem uma frase: todos aqueles que buscarem a retidão do caminho, eu direcionarei toda a minha força para a sua realização. Esse é o caminho e o acordo, o pacto que é feito do Senhor do Trovão externo com o devoto. Agora, como é que você pode aplicar o Senhor do Trovão dentro da sua vida, nesse momento? A todo momento em que você buscar
a sua necessidade de realização, a sua coragem e a sua autonomia. Quando você for correto com você, quando você perceber que você tem a força do momento, a força que traz a realização, para que você possa romper com o lado demoníaco, isso é, com tudo que existe de errado, o que você percebe que é errado. O que é errado para você? Quando alguma coisa impede a sua realização, impede a sua caminhada, faz com que você não realize aquilo que você tem para realizar. Quando você percebe que existe algo que gera em você a injustiça, a insatisfação, a frustração, nesse momento existe algo ou uma energia que não pertence a você. E assim você entende, ou você está no lugar errado, e aquele local não pertence a você, você também não pertence àquele local, ou ao contrário, você está fazendo aquilo de maneira errada. E uma maneira errada representa você ter mais consciência, você despertar a sua necessidade de realização. Então, toda vez que você estiver caminhando dentro da vida, e você percebeu que naquele momento, naquela fase, algo não está acontecendo, você fala, puxa, não está dando certo. Por que não está dando certo? Se você observar, eu estou realizando corretamente? Ótimo, estou realizando, fantástico. Eu estou tendo força, constância, coragem de continuar realizando? Ótimo, fantástico. Eu sou autônomo naquilo, eu dependo exclusivamente de mim? Ótimo, fantástico. Se você perceber que faltou a realização, é por isso que você está no caminho do erro. Eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Se você não tem mais a constância, a coragem de se manter naquele caminho, é por isso que aquilo não está dando certo. Ou eu não tenho o poder suficiente para que aquilo se realize. Mais uma vez você encontrou o erro. Então, buscando o Senhor do trovão, o Senhor da transformação dentro de si, busque nesses três. Se você está realizando corretamente, se você está constante ou corajoso naquilo que você está fazendo, se você tem o potencial, se você é a pessoa certa, autonomia para que aquilo aconteça. Dessa maneira, você consegue proporcionar dentro do seu caminho o respeito necessário, as pessoas necessárias, os recursos necessários. A hora que isso faltar e você analisar e perceber, está faltando realização, está faltando autonomia ou está faltando coragem ou constância, você reproduz. Agora, se você perceber que esses três estão certos, então você precisa puxar uma energia de fora, a energia que nós chamamos o Senhor do trovão, ou o Senhor da transformação. Porque o seu trovão precisa se unir a uma força maior. Todos nós temos uma força, todos nós temos uma potência. E nem sempre a nossa potência realiza a nossa caminhada. É necessário que a gente possa se unir ao trovão dos nossos companheiros do caminho, que são pessoas que caminham junto com a gente. Ou você clama pela força do Senhor do trovão, até para que esses companheiros possam aparecer, para que os recursos certos possam aparecer, enfim, que aquele caminho possa ser realizado. Com isso, a gente finaliza essa aula e eu aguardo você no próximo capítulo, onde vamos falar sobre uma outra força espiritual que acontece em todas as tradições, mas a gente vai dar a versão taoísta. Eu te aguardo no próximo capítulo. Tchau, tchau.